É uma colaboração. Acho que isso é ir longe demais. Não, você escreveu o romance baseado nisso, certo? Sim, Berserker, por anos. Keanu Reeves manteve suas lutas mais sombrias escondidas. Agora, enquanto seu corpo se deteriora devido a décadas de acrobacias, ele enfrenta uma escolha impossível sobre John Wick 5. Mas, nos bastidores, uma história ainda mais dolorosa emerge. A morte de seu melhor amigo, River Phoenix, a perda de sua filha bebê e o trágico acidente que lhe tirou o amor de sua vida. Hoje, revelamos por que Hollywood, a estrela mais gentil, sofreu em silêncio durante toda a sua vida. Keanu Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964 em Beirute, Líbano. Sua mãe, Patricia Taylor, era uma figurinista inglesa e seu pai, Samuel Reeves, era um geólogo havaiano de origem chinesa. Eles se conheceram em Beirute enquanto seu pai trabalhava e sua mãe se apresentava. O nome Keanu vem do havaiano e significa brisa fresca sobre as montanhas. Desde o início, a vida de Keanu foi repleta de mudanças. Sua família nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Quando ele tinha 2 anos, seus pais... Divorciado, seu pai os abandonou. E sua mãe teve que criar ele e sua irmã mais nova, Kim, sozinha. Não foi fácil. Seu pai também tinha seus próprios problemas. Envolveu-se com drogas e foi preso por vender heroína em um aeroporto no Havaí. Keanu o viu pela última vez quando tinha 13 anos. Esse foi o último encontro deles. Depois disso, seu pai desapareceu de sua vida. Sua mãe trabalhava duro para sustentar a família. Seu trabalho na indústria do entretenimento trouxe criatividade para o mundo de Keanu, mas também significou mudanças constantes. Keanu casou-se várias vezes, e cada novo casamento significava uma nova casa em uma nova cidade. Mudaram-se para Sydney, depois para Nova York e, finalmente, para Toronto. Keanu teve que se adaptar a novas escolas, novas pessoas e um estilo de vida diferente a cada mudança. Toronto se tornou o mais próximo que chegaram de um lar, mas mesmo lá a vida não se estabilizou. O segundo marido de sua mãe era diretor de teatro e cinema, mas o casamento durou apenas 1 ano. Ela se casou novamente, desta vez com um promotor de rock, mas esse casamento também não durou. Mais tarde, ela se casou com um cabeleireiro. Keanu passou por tudo isso, vendo sua mãe tentar construir uma vida estável, mas nada permaneceu igual por muito tempo. A escola foi outro desafio. Ele frequentou 4 escolas diferentes em 5 anos. A dislexia dificultava seu acompanhamento da leitura. Ele lutou com a estrutura do ensino tradicional e acabou sendo expulso, mas ele tinha outros interesses que importavam mais. O hóquei se tornou sua válvula de escape. Keanu Reeves cresceu em Toronto, onde o hóquei era mais do que apenas um esporte. Desde cedo, ele demonstrou um talento nato para o gelo, sendo tão bom que chegou a considerar uma tentativa de entrar para o Windsor Spitfires, da Liga de Hóquei de Ontário, um grande passo rumo à carreira profissional. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Uma lesão grave pôs fim aos seus sonhos e o obrigou a buscar um novo caminho. Perder o hóquei foi doloroso, mas o levou a algo inesperado, a atuação. Sua infância já o havia preparado para mudanças. Após o divórcio dos pais, sua família se mudou muito. Sua mãe trabalhava como figurinista, aceitando diversos trabalhos em diferentes lugares. Keanu teve que se adaptar a novas escolas e novos ambientes o tempo todo. Essa constante mudança pode ter ajudado a desenvolver a resiliência que ele precisaria mais tarde em Hollywood. Aos 17 anos, ele fez uma escolha ousada. Abandonou o ensino médio para se concentrar na atuação. Deixar o hóquei para trás não foi fácil, mas acabou sendo a melhor decisão de sua vida. Mesmo com o fim de sua carreira no hóquei, ele levou consigo as lições, a disciplina, o trabalho em equipe, a capacidade de superar desafios. Ele absorveu tudo isso. Ele se dedicou à atuação e nunca perdeu o amor pelo jogo. Até hoje, ele ainda joga por diversão sempre que tem oportunidade. Seu primeiro passo real na atuação aconteceu em 1984. Com um pequeno papel na série de TV canadense Hanging In, uma comédia exibida na CBC. Embora não tenha sido um grande sucesso, foi um começo, quase na mesma época. Ele conseguiu um comercial da Coca-Cola, uma de suas primeiras grandes experiências diante das câmeras. Não foi glamuroso, mas lhe deu confiança. Naquele mesmo ano, ele trabalhou como correspondente para o jornal Going. Em uma ótima série para jovens da CBC, o trabalho exigia que ele entrevistasse pessoas, apresentasse histórias e se conectasse com o público jovem. Era um tipo diferente de atuação, mas o ajudou a desenvolver suas habilidades.
A atuação no teatro também desempenhou um papel importante em sua formação. Em 1985, ele interpretou Mario em Romeu e Julieta no Teatro Lea Poussin, em North York. O teatro clássico foi um desafio, mas lhe proporcionou uma compreensão mais profunda da atuação. Entre papéis na TV, comerciais e apresentações teatrais, ele estava construindo uma base sólida para sua carreira. Durante esse período, ele chegou a pensar em mudar de nome, preocupado que Keanu Reeves soasse muito incomum e pudesse dificultar a obtenção de papéis. No entanto, no fim, decidiu mantê-lo. Essa escolha refletia algo importante. Ele não mudaria quem era apenas para se encaixar. Sua carreira deu uma guinada séria em 1986, quando conseguiu um papel em River's Edge, um drama policial sombrio que estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto. A história acompanhava um grupo de adolescentes lidando com... Após um assassinato, Reeves interpretou Matt, um amigo atormentado do assassino. Ele não era o protagonista, mas sua atuação se destacou, demonstrando profundidade e sutileza, provando que era capaz de lidar com material sério. 2 anos depois, assumiu seu primeiro grande papel principal em Permanent Record. O filme abordou temas pesados como suicídio na adolescência e luto. Reeves interpretou Chris Townend, um jovem que luta contra a perda repentina de seu melhor amigo. Foi um papel emocional e ele o desempenhou com honestidade e vulnerabilidade. Sua atuação marcou a todos. Os críticos perceberam que ele não era apenas mais um jovem ator interpretando adolescentes problemáticos. Ele tinha talento de verdade. Esses 2 filmes o ajudaram a entrar em Hollywood. Interpretado por Reeves, enquanto viajavam no tempo encontrando figuras históricas para passar na aula de história, Reeves foi um dos primeiros atores a fazer teste para o papel de Head, e sua química com Winter foi imediata. Eles se conectaram por seu amor compartilhado por guitarras baixo e motocicletas. E essa conexão fez com que os personagens parecessem reais. Ninguém esperava que o filme fosse um grande sucesso, mas o público o adorou. Feito com um orçamento de 10 milhões de dólares americanos, arrecadou 40 milhões de dólares americanos nas bilheterias e se tornou um clássico cult. A interpretação de Reeves como Ted, com sua atitude descontraída e bordões como wow e excellent, tornou-se icônica quase da noite para o dia. Ele se tornou... O sucesso de Bill e Ted levou a uma sequência, Bill e Ted, uma aventura fantástica. Em 1991, a franquia gerou até mesmo uma série animada, Bill e Ted, As Aventuras Fantásticas, que foi ao ar de 1990 a 1991. Mas com o sucesso veio um desafio. Muitas pessoas começaram a vê-lo apenas como Ted, um adolescente bobo e desatento. Alguns críticos questionaram se ele conseguiria assumir papéis mais sérios. Esse estereótipo o acompanhou por anos, mas Reeves não era do tipo que deixava os outros o definirem. Ele estava apenas começando. Papéis maiores estavam por vir. Mas este filme mostrou um lado completamente diferente dele. Ele interpretou Johnny Utah, um agente do FBI que se infiltra para prender uma gangue de ladrões de banco. Esses não eram criminosos comuns, eram surfistas liderados pelo carismático Patrick Swayze Paltrow. Johnny deveria detê-los, mas se viu atraído pelo estilo de vida deles. Essa tensão fez do filme mais do que apenas uma história. O filme de ação tinha coração. A química entre Reeves e Sassy era eletrizante e as cenas de ação mantinham o público na ponta da cadeira. Caçadores de Emoção arrecadou mais de 83 milhões de dólares americanos em todo o mundo e provou que Reeves podia estrelar um filme de ação. 3 anos depois, Velocidade Máxima levou sua carreira para o próximo nível. Lançado em 10 de junho de 1994, o filme acompanha Jack Traven, um policial que precisa impedir a explosão de uma bomba em um ônibus. Se a velocidade cair abaixo de 80 km por hora, o ônibus detonará. O conceito era simples, mas intenso. Reeves interpretou Jack com uma determinação calma que o tornou um ícone. Um herói convincente. Sua química com Sandra Bullock, que interpretava uma passageira forçada a dirigir o ônibus, adicionou calor à ação ininterrupta. O filme se tornou um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, arrecadando mais de 350 milhões. Reeves agora era um astro de ação rentável, com o enorme sucesso de Velocidade Máxima. Uma sequência parecia inevitável, mas Reeves surpreendeu a todos ao recusar Velocidade Máxima 2. Controle de cruzeiro, mesmo que isso lhe garantisse um salário fácil. Em vez disso, ele queria correr riscos e explorar papéis diferentes. Essa decisão mostrou que ele não se tratava apenas de buscar a fama, ele queria crescer como ator.
Essa mesma disposição para correr riscos o levou a My Own Private Idaho, em 1991, dirigida por Gus Van Sant. O filme era completamente diferente dos papéis de ação que mais tarde definiriam sua carreira. A trama acompanhava dois jovens malandros, interpretados por Reeves e River Phoenix, enquanto viajavam pelo país em busca de significado. Reeves interpretava Scott Favor, um jovem rico que rejeitava sua vida privilegiada. O filme era cru e emocionante, explorando temas como o amor, identidade e autodescoberta. Os críticos elogiaram Reeves por sua profundidade e autenticidade. Ele não era apenas um astro de ação, também conseguia lidar com papéis dramáticos complexos. Mas nem todos os riscos valeram a pena. Em meados da década de 90, Reeves enfrentou alguns contratempos na carreira. Johnny Manziel, lançado em 1995, deveria ser um sucesso. Baseado em uma história de William Gibson e com uma ambientação cyberpunk que parecia à frente de seu tempo, o filme não agradou o público e arrecadou apenas 17 milhões de dólares americanos em todo o mundo, muito abaixo das expectativas. Outro tropeço foi Chain. A reação em 1996, que também teve dificuldades nas bilheterias, fez com que as pessoas questionassem se Reeves conseguiria sustentar um filme fora do gênero ação. Então veio Matrix em 1999. Este filme não apenas revitalizou a carreira de Reeves, como mudou o cinema. Dirigido por Wachowski, Matrix apresentou ao público um mundo onde a realidade era uma ilusão controlada por máquinas. Reeves interpretou Neo, um hacker que descobriu a verdade e se tornou a última esperança da humanidade. Os efeitos especiais do filme, incluindo a agora icônica bala, foram marcantes. As sequências temporais foram inovadoras, mas não se tratava apenas dos efeitos visuais. A história levantava as questões profundas sobre a realidade, o destino e o livre-arbítrio. Reeves não apenas atuou em Matrix, ele se dedicou completamente ao papel. Treinou artes marciais por meses, aprendendo agachamentos e kung fu para realizar suas próprias cenas de ação. Sua dedicação tornou a ação realista. O filme foi um enorme sucesso, arrecadando mais de 463 milhões de dólares americanos em todo o mundo. Neo se tornou um dos personagens mais reconhecidos da história do cinema. O sucesso de Matrix levou a duas sequências em 2003. Matrix. Com Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, Reeves se tornou mais do que apenas um astro de ação. Ele se tornou um ícone global. A influência do filme ultrapassou Hollywood, com seus temas e imagens presentes na música, na moda e até em discussões filosóficas. A interpretação de Neo por Reeves o transformou no rosto da franquia e em um dos atores mais queridos de sua geração. Anos depois, em 2021, Reeves retornou à franquia com Matrix Reloaded. A essa altura, ele já havia construído uma reputação de ser mais do que apenas um ator. Ele era conhecido por sua bondade, humildade e dedicação à sua arte. Keanu Reeves estava em um momento difícil antes do lançamento de John Wick em 2014. Ele era famoso, mas sua carreira havia desacelerado. Alguns de seus filmes recentes não tinham ido bem e Hollywood não lhe dava as mesmas oportunidades. Parecia que seu tempo como protagonista estava se esgotando. Mas então veio um filme que mudou tudo. John Wick não era apenas mais um filme de ação. Era uma história sobre perda, vingança e um homem que não tinha mais nada a perder. Reeves interpretou um assassino de aluguel aposentado que, após criminosos roubarem seu carro e matarem seu cachorro, um último presente de sua falecida esposa, ele embarcou em uma onda de assassinatos. A história era simples, mas tinha algo de diferente. A ação era intensa e o mundo criado era inédito. A produção do filme não foi fácil. Os diretores Chad Stahelski e David Leitch nunca haviam dirigido um longa-metragem antes. Os estúdios não estavam convencidos de que Reeves ainda conseguiria sustentar um filme de ação, mas a Lionsgate resolveu arriscar e comprou os direitos apenas 2 meses antes do lançamento. O marketing foi um sucesso. Desempenhou um papel fundamental em transformar o filme em um evento. Os trailers deixaram claro que não se tratava apenas de mais um filme de ação genérico. Tinha estilo, precisão e Keanu Reeves em um papel que lhe caía como uma luva. O filme estreou em Nova York em 13 de outubro de 2014. Reeves desfilou no tapete vermelho com Andy, o filhote que interpretou seu cachorro no filme. Uma semana depois, John Wick estreou nos cinemas dos AUA. Ninguém esperava muito. Analistas previram que arrecadaria entre 7 e 10 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana, mas, em vez disso, faturou 14,4 milhões.
Só as exibições no IMAX renderam 2,5 milhões de dólares americanos, um total que não foi um recorde, mas para um filme de ação para maiores de 18 anos com um orçamento modesto, foi um grande sucesso. Os críticos adoraram, elogiando as cenas de ação limpas, a construção do mundo e a atuação de Reeves. Mas não foram só os críticos. O público se conectou com o filme de uma forma que ninguém havia previsto. O submundo dos assassinos, com suas regras e códigos secretos, fez com que o filme parecesse diferente de tudo o que estava em cartaz nos cinemas, e Reeves trouxe uma intensidade silenciosa a John Wick, o que tornou o personagem inesquecível. O sucesso do filme deu a Reeves uma segunda chance em Hollywood, mas não se tratava apenas do filme, e sim do trabalho que ele dedicou aos bastidores. Ele treinou por meses antes das filmagens, dominando artes marciais, manuseio de armas e direção de dublês. Suas cenas de luta pareciam reais porque ele realmente as estava executando. Quando as filmagens começaram, ele já realizava movimentos que até mesmo dublês profissionais achavam difíceis. Para John Wick, capítulo 4, seu treinamento atingiu outro patamar. Para atingir esse nível, ele passou 12 semanas se preparando, aprendendo técnicas avançadas de tiro e manobras de direção, como giros de 180 graus e derrapagens em alta velocidade. Ele realizou mais de 90% de suas próprias cenas de ação nos 4 filmes. Sua dedicação se tornou um dos principais motivos pelos quais a franquia se destacou de outros filmes de ação. Sarah Berry, que se juntou à série em John Wick. Capítulo 3. Treinou com a mesma intensidade. Ela quebrou 3 costelas enquanto se preparava para o papel, mas se recusou a desistir. Suas cenas de luta se tornaram algumas das mais memoráveis da série, provando que os atores não estavam apenas fingindo. Para serem estrelas de ação, eles realmente estavam fazendo isso. O primeiro filme de John Wick arrecadou 86 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de cerca de 20 a 30 milhões de dólares americanos. A sequência mais que dobrou esse valor, faturando US 171 milhões de dólares. Depois veio John Wick, capítulo 3, que explodiu para 326 milhões de dólares americanos, mas a maior surpresa veio com John Wick, capítulo 4, que ultrapassou os 440 milhões de dólares americanos, tornando-se uma das franquias de ação de maior bilheteria de todos os tempos. Keanu Reeves passou décadas levando seu corpo ao limite. The Matrix a John Wick. Ele treinou incansavelmente. Ele realizou suas próprias cenas de ação e levou golpe após golpe para dar vida aos seus personagens. Mas agora, aos 60 anos, seu corpo está começando a reclamar. Em uma entrevista recente, ele admitiu algo que os fãs não esperavam. Seu coração ainda quer interpretar John Wick, mas seus joelhos podem não permitir. Nunca diga nunca, disse ele. Meus joelhos estão dizendo que não posso fazer outro John Wick. Então meu coração quer, mas não sei se meus joelhos aguentarão depois de anos de intensas cenas de luta e sequências de ação brutais, mesmo alguém como ele. Por mais dedicado que Reeves seja, ele tem seus limites. Isso levanta grandes questões sobre o futuro de John Wick. 5. A franquia redefiniu os filmes de ação com sua coreografia impressionante e energia implacável. Mas se Reeves não aguenta o mesmo nível de intensidade, o que acontecerá? A série poderia perder o ritmo ou faria sentido sem ele? Ele não descartou nada, mas sua hesitação é clara. Mesmo que um 5º filme permaneça incerto, Reeves não está abandonando o universo de John Wick tão cedo. Keanu Reeves filmou uma participação especial para o spin-off Ballerina, estrelado por Ana de Armas. O filme tem previsão de lançamento para 2025, mantendo Reeves ligado ao mundo que ajudou a criar. Não será a experiência completa de John Wick a qual os fãs estão acostumados, mas ainda é algo. Keanu Reeves passou por mais perdas do que a maioria das pessoas pode imaginar. Por trás de sua presença calma, há um homem que enfrentou a dor repetidamente. Um dos momentos mais devastadores de sua vida ocorreu em 1993, quando perdeu seu melhor amigo, River Phoenix, para uma overdose de drogas. Os dois tinham... River e Flea se aproximaram durante as filmagens de My Own Private Idaho, em 1991. O filme não apenas mostrou o talento deles como atores, mas também criou um laço profundo entre eles. River tinha apenas 23 anos quando morreu naquela noite. Ele estava no The Viper Room, uma boate em West Hollywood, onde deveria se apresentar com a banda P, que incluía Flea e John Fonte, do Red Hot Chili Peppers. Deveria ter sido uma noite de música e diversão, mas River estava em uma perigosa overdose de drogas. Ele havia misturado heroína e cocaína e não dormia há dias.
Em algum momento, ele começou a se sentir mal. Conforme a noite avançava, as coisas pioraram. Ele saiu da boate e desmaiou na calçada. Seu corpo começou a convulsionar. Seu irmão então ligou para o 911, mas quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Os paramédicos o levaram às pressas para o Cedar Sinai Medical Center, mas nada pôde ser feito. Ele foi declarado morto a 1h51 da manhã, em 31 de outubro de 1993. Kananu ficou devastado. A perda de River o mudou para sempre. Não foi apenas a perda de um amigo, foi a perda de alguém que ele considerava como família. Ele falou sobre isso, mas quando o fez, suas palavras carregavam o peso de uma profunda tristeza. 5 anos depois, Keanu conheceu Jennifer Sim, que havia trabalhado como assistente do diretor David Lynch, e os dois se apaixonaram rapidamente. Em 1999, descobriram que estavam esperando um bebê. Deveria ter sido um momento de alegria, mas, em vez disso, tornou-se mais um capítulo doloroso na vida de Keanu. Por volta do Natal daquele ano, sua filha, Ava Archer Sim Reeves, nasceu morta. A perda os devastou. A dor era insuportável e o relacionamento deles também. O relacionamento deles começou a desmoronar. Eles acabaram se separando, mas nunca deixaram de se importar um com o outro. Então, a tragédia os atingiu novamente em 2 de abril de 2001. Jennifer dirigia em Los Angeles quando bateu em uma fileira de carros estacionados na Kanga Boulevard. Ela não usava cinto de segurança. O impacto a arremessou para fora do carro e ela morreu instantaneamente. Ela tinha apenas 28 anos. Naquela noite, ela havia estado em uma festa na casa de Marilyn Manson. Ela saiu de lá de madrugada, mas nunca chegou em casa. A polícia encontrou medicamentos controlados no carro dela. A perda do carro dela foi insuportável. Keanu já havia perdido tanto, e agora tinha que se despedir de alguém com quem um dia sonhou em construir uma família. No funeral dela, ele carregou o caixão, o rosto pesado de tristeza. O diretor David Lynch e o músico Dave Navarro também estavam lá, participando da música Tomorrow. Lynch dedicou seu filme Holland Drive a Jennifer como forma de honrar sua memória. Se Keanu aprendeu algo com toda a dor, foi a importância de se apegar às pessoas que amava. Isso ficou ainda mais claro quando sua irmã, Kim Reeves, foi diagnosticada com leucemia em 1991. Ela lutou contra a doença por quase uma década e, durante todo esse tempo, Keanu nunca a abandonou. Ele pausou sua carreira para cuidar dela. Mudou-se para sua casa. A ajudou durante os tratamentos e garantiu que ela tivesse tudo o que precisava. Por anos, ele dirige uma fundação privada que apoia pesquisas sobre o câncer e hospitais infantis. Ele raramente fala sobre isso, mas o motivo por trás da fundação é profundamente pessoal. Sua irmã, Kim, foi diagnosticada com leucemia em 1991 e passou uma década lutando contra a doença. A doença, antes de entrar em remissão em 2001 e vê-la passar por isso, o transformou, fazendo-o querer ajudar outras pessoas que enfrentavam a mesma batalha. Em 2009, ele mencionou brevemente sua fundação em uma entrevista, dizendo: "Tenho uma fundação privada que funciona há 5 ou 6 anos e ajuda alguns hospitais infantis e pesquisas sobre o câncer. Não gosto de associar meu nome a ela. Deixo que a fundação faça o seu trabalho. Isso diz tudo sobre ele. Ele não faz isso por reconhecimento. Porque o que importa, importa. Sua generosidade vai muito além disso." Em 2008, ele participou do evento Stand Up to Cancer, atendendo telefonemas para ajudar a arrecadar dinheiro para pesquisas. Ele também se envolveu em outros esforços de arrecadação de fundos ao longo dos anos, sem nunca fazer alarde disso. Suas ações falam por si mesmas, mas não são apenas as grandes doações que o definem, são os pequenos momentos silenciosos de bondade que mostram quem ele realmente é. Em 1997, uma câmera de paparazzi o flagrou sentado em uma calçada em West Hollywood. Ele compartilhou lanches com um morador de rua, mas não estava apenas oferecendo comida, estava sentado ao lado dele, ouvindo, rindo, tendo uma conversa de verdade. Não era para as câmeras, não era para se exibir, esse é simplesmente o jeito dele. Depois, houve a vez em que ajudou uma mulher cujo carro havia quebrado na beira da estrada. Ele parou e tentou dar partida com cabos, mas quando isso não funcionou, chamou um guincho. Só isso já teria sido suficiente. Mas ele não parou por aí. Ele se ofereceu para levá-la para casa, dirigindo quase 50 metros além do seu limite. A forma como conversaram durante todo o tempo e, antes de ir embora, ele deu a ela seu número caso ela precisasse de algo. Mesmo no meio de uma cidade movimentada, ele se mantém humilde. Ele já foi visto muitas vezes andando de metrô, não como uma celebridade, mas apenas mais um passageiro. Ele cedeu seu lugar para idosos e mulheres grávidas sem hesitar.
Ele não se vê como diferente de ninguém, e essa humildade é o que o destaca. Sua generosidade se estende também às pessoas com quem trabalha. Durante a Matrix. Em relação às sequências, ele tomou uma decisão que chocou Hollywood. Abriu mão de uma grande parte de seus ganhos, cerca de 75 milhões de dólares americanos, para que as equipes de efeitos especiais e figurino pudessem ser melhor remuneradas. Ele sabia que eram eles que faziam o filme ser o que era e queria que fossem recompensados por seu trabalho. E essa não foi a única vez. Depois que Matrix se tornou um enorme sucesso, ele doou quase $1 milhão americanos do próprio salário para cada um dos membros da equipe de efeitos visuais e pós-produção. Essas eram pessoas que geralmente nunca viam o filme. Independentemente do sucesso de um filme, Reeves sempre garantia que os bônus fossem pagos. Ele também aceitou cortes salariais em outros filmes para assegurar a contratação de atores ou membros importantes da equipe. Keanu Reeves não fala muito sobre as coisas que faz pelos outros, mas as histórias estão por toda parte. Ele ajuda porque quer, não porque precisa. Em um mundo onde a fama muitas vezes muda as pessoas, ele permanece o mesmo. Sua bondade não é para chamar atenção, é simplesmente quem ele é.